Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje a gente mergulha então nessa carta tão importante, né? Escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja assim vibrante, mas, nossa, cheia de desafios. Exatamente. E numa cidade como Corinto, né, que era assim, um caldeirão. Um centro comercial, né? Porto e tudo mais. Isso, porto movimentado, muita diversidade cultural, gente de todo lugar, riqueza, filosofia grega bombando, mas por outro lado, uma imoralidade e idolatria muito forte, sabe? Paulo conhecia bem, ele ficou lá 1 ano e meio fundando essa igreja. Dá para imaginar. E a carta reflete isso, né? Não é só teoria, é vida real, problemas do dia a dia mesmo. Como viver o evangelho ali naquele contexto tão adverso. Vamos dar uma olhada nos pontos principais que Paulo tratou. Vamos sim! Olha, logo de cara, capítulos 1 a 4, o primeiro problemão, divisão. A comunidade estava assim toda rachada. Ah, as facções, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, criando partidos, né? Uma coisa que fragmentava todo mundo. E a resposta de Paulo é forte. Ele pergunta direto: Cristo está dividido? Ele chama de volta para o centro, que é Jesus, e a mensagem da cruz. Que para a cabeça dos gregos, né, com toda aquela busca por sabedoria, retórica, parecia loucura. Um Messias crucificado, como assim? Pois é. Mas Paulo diz: aí é que está o poder de Deus. Os líderes são só servos. O fundamento é um só: Cristo, não tem outro. E essas divisões mostravam uma imaturidade espiritual, sabe? Uma mentalidade ainda muito humana, que Paulo chama de carnal. Era um reflexo da cultura local, que valorizava muito status, quem tinha mais seguidores. Faz sentido. Tinha que mudar o foco, né? Sair das personalidades e voltar para Cristo. Exato. Aí, avançando um pouco, o capítulos 5 e 6, o assunto fica pesado. Imoralidade e a falta de disciplina. Nossa, ali tem aquele caso chocante de incesto, né? Que era tolerado na igreja. Tolerado e, pasme, alguns até pareciam orgulhosos. Tipo, somos de mente aberta. Uma distorção total da liberdade em Cristo. Terrível. E o que Paulo faz? Ele ordena uma ação firme, disciplina. Nesse caso, a exclusão da comunhão. Mas atenção, o objetivo não era condenar para sempre. Era para quê, então? Para levar o arrependimento, sabe? Para restaurar a pessoa e também para preservar a santidade da igreja, que ele chama de templo do Espírito Santo. E ele critica também levarem brigas internas para os tribunais de fora. Mostrava uma falha deles mesmos, né? Entendi. Precisavam resolver as coisas ali, com base na fé. E depois ele muda de assunto. Sim, nos capítulos 7 a 10 entram as dúvidas do cotidiano. Casamento, ficar solteiro, a liberdade cristã. Principalmente aquela questão de comer ou não carne sacrificada aos ídolos. Um problemão em Corinto. Imagino. Devia ter carne assim em todo lugar. Com certeza. E parece que tinha gente nos extremos, né? Uns achando que para ser santo tinha que ser solteiro a todo custo, outros vendo o casamento só como uma válvula de escape para não cair em imoralidade. E qual a orientação de Paulo? O equilíbrio, ele diz, olha, tanto casar quanto ficar solteiro podem ser dons de Deus. O importante é viver para a glória dele em qualquer estado. No casamento, respeito mútuo, cuidado. E sobre a liberdade, tipo comer a carne, Sim. o princípio maior é o amor. A minha liberdade não pode ser usada se isso for fazer um irmão que talvez tenha a consciência mais frágil tropeçar na fé. Tudo tem que visar a glória de Deus e a edificação de todos. Ah, então o amor como limite para a liberdade. Importante isso. E as reuniões deles também tinham problemas. Tinham, e muitos. Capítulos 11 a 14 tratam disso. Desordem na ceia do Senhor, com divisão clara entre ricos e pobres, um absurdo, e um uso bem caótico e até egoísta dos dons espirituais. Tipo, falar em língua sem ninguém para interpretar, né? Exatamente. Virava uma exibição, não edificava a igreja. Paulo então bota a ordem. Decência, organização e, principalmente, tudo tem que ser para edificação da comunidade. É aí que ele usa aquela imagem linda da igreja como um corpo. Ah, sim, o corpo de Cristo. Muitos membros, dons diferentes. Isso, todos importantes, todos necessários, funcionando em harmonia. E no meio disso tudo, ele insere o capítulo 13, né? O hino ao amor.
O caminho sobremodo excelente. Sem amor, os dons, os sacrifícios, nada valem. O amor como a cola de tudo, né? Fantástico. E para fechar a carta, tem mais um ponto crucial. Pesava o corpo, estavam duvidando da ressurreição dos mortos. Sério? Mas isso é a base de tudo. Pois é. E Paulo defende com unhas e dentes a ressurreição de Cristo como fundamento da nossa fé. Ele argumenta: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil, pregamos em vão, cremos em vão. Forte isso. Muito. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição futura. É a vitória final sobre o pecado e a morte, e é o que dá sentido, esperança e força para o nosso serviço a Deus, hoje, agora. Uau. Uma carta, assim, super intensa, cheia de desafios bem práticos, mas com orientações que falam com a gente até hoje, né? Com certeza. Mostra essa necessidade constante de aplicar as verdades do Evangelho à unidade, à santidade, o amor, a esperança na ressurreição em cada detalhe da nossa vida, seja pessoal ou em comunidade. É um chamado contínuo. É isso aí. Conhecemos assim a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes, juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente.